Boa noite. Muito bem? Não existe polaridade para a tensão alternada. Muito bem? Foi claro? Foi. Então são essas quatro siglas. Pode existir outra. Por acaso, muitas vezes no multímetro, você pode encontrar assim, ó, alternada e um símbolo assim em cima. Ó. Significa que é aquela medição do multímetro, a indicação do multímetro, mostra alternada e contínua. Vamos estudar contínua depois, futuramente. Mas esse símbolo aqui é alternada. Ou você encontra nessa condição aqui. Tá? Muito bem? Então, a tensão alternada, que é a tensão que nós vamos trabalhar diariamente, que nós usamos em nossas casas, que as empresas que trabalham com essa empresa, ou trabalham com essa tensão, que normalmente a tensão é produzida através das turbinas, que vocês vão aprender em eletrotécnica, nas turbinas, essa tensão é produzida, essa tensão é uma tensão alternada. Muito bem? Então, essa tensão alternada, ela é chamada, vou determinar ela como U ou E. Quando eu colocar U ou E, ela é igual a volts. Volts de corrente alternada. Muito bem? Então vejamos. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou determinar a tensão. Vamos que o meu circuito é um circuito de chuveiro de 220 volts. Então eu vou colocar o U é igual a 220 Volts. Determino também que a tensão E é igual a 220 volts. Mesma coisa? Indiquei no mesmo sentido. Muito bem? Posso também falar que U é igual a 220 alternada. Certo? Que a tensão é alternada. Foi claro? Alguma dúvida? Não. Então eu copiei rapidinho. Vocês viram o motivo daí passaram para vocês? Passaram? Viram aí a detenção? Viram? Muito bem. U ou E. Ou, aqui por exemplo, vamos ter 127. Aqui é volts, hein? Ele está pousando. O F significa volts, que significa também tensão alternada. U significa isso mesmo. Eu vou falar que a tensão alternada, eu posso colocar assim, ó. U é igual a 220 volts. Estou indicando que é a tensão alternada. U quer dizer tensão, voltagem. Muito bem? E quer dizer tensão. Ok? Voltagem. O U e o E significa... Isso mesmo. Ambos são iguais, né? Ambos são iguais. U ou E. Certo? Todos copiaram? Não. Edson. Eu vou deixar o pessoal fazer um quadro aí, para fazer uma apresentação. E eu vou lá explicar para vocês o trabalho, explicar, vocês vão fazer o trabalho. Eu vou ter que buscar um material, o pessoal tem almoço aí da 4h30, da 4 as meninas. Almoço, eu acho que é lanche, né? E aí, pessoal, já copiaram? Todos? Esquecendo. Quem não copiou, levanta a mão, por favor. Espera. Dá um toque aí, por favor.
aqui amanhã, Gilson? Senhor? Vai falar com ela amanhã? Ótimo. 8 horas tá aqui. 7 horas mais ou menos aqui, né? É 8 horas porque eu tenho que amanhã buscar o material, vou dedicar amanhã, o pessoal do almoço, o pessoal aí amanhã. Tem que dar uma força do pessoal para ele. Então eu vou lá orientar o que está lá, que me ajuda lá. Ô gente, beleza aí, irmão? Lá no fundo? Beleza aí? Ó, todos copiaram? Olha, gente, vocês só copiem quando eu pedir para vocês copiarem. Para mim é mais importante prestar atenção. Muito bem? Então, recapitulando. Quando eu falar de questão na tomada da minha casa, a tomada está colocada na tomada da minha casa, lá da estante, o liquidificador, a geladeira, está colocada lá. Não tem nada ligado nela, nada. Não tem uma tomada, lâmpada, geladeira, nada ligado nela. Que unidade de potência tem naquela tomada? Volts. Eu tenho tensão elétrica. Muito bem? Tensão elétrica, eu tenho qualquer tomada que esteja energizada. Então eu tenho tensão elétrica. Muito bem? Normalmente, ele vem colocar da seguinte forma. A tomada, hoje eu vou fazer antiga, tá? Antiga, porque eu sou antigo, vou colocar antiga. Tá? Tomada, está aqui, ó. Hoje a tomada, mais ou menos, é isso daqui, né? Também, né? Seria que absurdo que trocaram duas tomadas, hoje tem que colocar um adaptador exigindo que coloque terra, né? É um absurdo isso, mas fazer o quê, né? Vamos respeitar quem manda, né? Vamos respeitar quem manda, mas é um absurdo. Se alguém pegasse tomada velha, levasse embora e desse um desconto, né? Mas pagar a Quem foi o imbecil, professor, que inventou isso? Olha, a lei, a norma, nós vamos determinar a norma. Vamos falar muito de norma aqui, norma técnica. Uhum. As normas têm que ser cumpridas, existem as normas. Antes, nós tínhamos uma norma, só observando o que você falou, tá? Nós tínhamos a norma que era AWG. Todos os fios, não sei se alguns mais antigos assim conhecem, era fio 10, fio 14, fio 6 milímetros, assim por diante. American Whitegate determinava a nossa norma técnica. Hoje, nós temos uma norma brasileira, que é milímetro quadrado. Todo fio hoje é 1,5, 4 milímetros, 6 milímetros, é isso mesmo? Mudou. Quer dizer, a norma sempre existiu, as pessoas não praticavam. Agora, hoje, cada tabela de fio tem as duas normas. Uma é a outra, uma substitui a outra. Certo? Que nós deveríamos, o nosso país tem que ter a nossa norma. Quando nós pegamos equipamentos aqui, mandamos para os Estados Unidos, todos os manuais de equipamentos têm que estar em inglês. Quando os Estados Unidos mandam equipamento para cá, está tudo em inglês. E nós somos obrigados a aprender inglês. Então, parte por aí. Pode deixar ele na política. Tá? Vejamos. Beleza? Olha lá, gente. Aqui nós temos duas tomadas. Certo? A tomada, normalmente, o pessoal faz uma tomada, quando a tomada é uma tensão de 127 volts, nós recebemos lá da nossa energia, aqui tem uma caixa, tem um medidor elétrico, nós recebemos aqui fase, tem um fio azul aqui, e o neutro. E aqui nós temos um disjuntor e temos o neutro que não tem disjuntor. Então, lá da concessionária, da Eletropaulo, ou seja, quem for a concessionária, ele nos manda uma tensão bifásica. Essa tensão bifásica, bifásica. Eu falei aqui, tensão bifásica. Viu? Eu comecei a determinar que o U indica tensão elétrica. É isso mesmo? U bifásica. Estou indicando o seguinte, que a tensão que a concessionária fornece é uma tensão que vem duas fases e um neutro. Isso quer dizer que lá eu tenho uma fase e tenho um neutro. Indica que fase para fase eu tenho 220 volts. E fase com neutro eu tenho 127 volts. E fase com neutro 127 volts. Indica que se eu tiver uma fase em relação ao neutro, a minha tensão é 127. Se eu tiver outra fase em relação ao neutro, é 127. E as duas fases de potencial, a tensão é 220 volts. Muito bem? Essa energia é fornecida pelas concessionárias
certamente em todas as residências de vocês. Não é isso mesmo? Do curso que nós vamos aprender, na tensão bifásica, é o que vocês vão determinar justamente da tensão que a concessão nos fornece. Então, essa tensão 127 é uma tensão máxima. Essa tensão 220 é uma tensão básica. Porque na conta de energia de vocês vão observar ainda, a tensão está marcando de 210 a 250 volts. Uhum. Então, eu poderia colocar essa tensão 220 ser 250 volts. Certo? Porque o limite da tensão dentro do padrão. A concessionária pode variar. Por que varia? Porque a tensão, ela é alternada. Se ela é alternada, ela varia. Se ela varia, ela pode chegar no limite mínimo 210 e no máximo 250. Pode falar. Ela sofre uma oscilação? Oscilação, isso mesmo. Ela oscila por causa da distância que ela é transmitida, que ela vem de outro lugar para dentro, só por vários motivos. Por exemplo, se algum de vocês moram próximo a uma fábrica, quando aquela fábrica liga o motor de alta potência, a energia de vocês dá uma carga de volta. Já viu isso? Uhum. Antigamente, a televisão, ela tinha um aparelho chamado estabilizador. E esse estabilizador, ele tinha um seletor de tensão, porque a televisão está com duas faixas, encurtando o vídeo dela. Então você tinha que aumentar a tensão para ela abrir mais a faixa. Era do mesmo jeito. Mas ele não sabe o que é. E não precisava de antena, né, professor? Não. Ela... Não estou falando sobre isso. Não. A frequência. A frequência. Tensão. Uhum. Então vejamos, abria que fazia, ele variava a tensão, aumentava a tensão. Porque dado o momento, inclusive que a concessionária hoje, ela chama de horário de ponta. Ponta é o período das 17h30 às 20h30. Se as empresas, nesse período, pararem, ela tem 40% de economia na energia elétrica. Por que esse período? Porque esse período é um período crítico. O pessoal chega em casa, toma banho, quantas pessoas ligam a TV nesse horário, nesse horário, então a demanda é muito alta. Então, para a concessionária ter uma folga, um limite de tensão elétrica, para não baixar muito a tensão, ele dá esse crédito para a empresa. A empresa faz 17h20 para a empresa, certo? Só das 20h30 que volta a funcionar novamente. Com isso, a redução de consumo dela é 40%. Entendeu? Chama-se na concessionária tarifa orosazonal. Para a empresa. Para vocês não. Só estou comentando. Para vocês não. Residência, ligou a lâmpada, consome e paga. Ligou o chuveiro, consome e paga. Demorou muito chuveiro, consome e paga. Não é isso mesmo? Muito bem. Então vejamos. Aqui eu tenho duas fases e o neutro. Certo? E essas tensões são determinadas de acordo com a fase. Fase, 220, fase com neutro, 127 volts. Muito bem? Essas tensões são alternadas em função da tensão ser alternada, a variação de tensão. Vejamos que as tomadas, por exemplo, se eu quiser fazer um circuito de 127 volts, aqui eu teria que ter uma fase, vou colocar aqui como cima, uma fase e um neutro. Certo? Eu não tenho positivo e negativo, hein? Certo? Eu tenho fase e neutro, ok? Muito bem? Eu tenho aqui na outra também, se eu tivesse uma tomada para 220, ela teria uma fase e a outra fase, certo? Agora também, nas tomadas convencionais ou modernas ou antigas, são obrigatório o uso do fio terra. Obrigatório o uso do fio terra, certo? Nós vamos estudar aqui a melhor forma de fazer um bom aterramento. Muito bem? Professor, fase com fase é sempre 220. Isso mesmo. Fase com fase 220. Ok? Tá? Então, nesse caso aqui, da tensão bifásica, nós temos, se vocês observarem nas suas residências, vai ter dois disjuntores, e disjuntores, certamente deve ter uma potência nele, que ele desliga as tensões. E o neutro não tem disjuntor. Passa direto. É isso mesmo? Alguém já observou isso, não? Já. Muito bem. Ok? Nós vamos depois estudar sobre isso, por que isso. Legal? Então aqui é só uma ilustração. Professor, Pode falar? e cada que recebe energia
tensão de trifásica? Sim. Não. Existe o seguinte, ó. Presta atenção numa coisa. A energia trifásica, aqui, por exemplo, aqui nesse local, tem trifásico. A energia trifásica é dada como energia comercial. O quilowatt é 3 vezes mais caro que a energia normal. Então tem muita casa que tem potencial de uma mansão. Uma casa que tem 6, 7 quartos, 4 chuveiros, uma massagem, piscina, isso, aquilo, eles solicitam energia trifásica. Pode solicitar até uma bifásica de potência maior, mas coloca a energia trifásica, então na piscina botar trifásico, ou tem alguma coisa que é trifásica em casa. Dessa forma, ele vai pagar, certamente, 3 vezes o consumo que vocês pagam normal. Vai depender do volume de eletrométrico, quantidade de tomate, consumo. Não, depende da potência. Depende da potência. Dos aparelhos. Isso, mas da potência, a quantidade da potência. Muito bem? Ok. Outro detalhe, eu estava falando isso com a tomada, eu passei batido. Deixa eu falar a tomada novamente aqui. Vou fazer a tomada moderna aqui, ó. Vocês vão observar o seguinte, que a tomada, ela tem que terminar o seguinte. A tomada é marcada com, normalmente, uma corrente de 10A, que é escrito isso, e 750V. Ok? Então, ela está falando aqui sobre tensão. A tomada, ela é 750 volts. Isso quer dizer, essa tomada, vocês podem ligar no limite de tensão até 750 volts. Ela foi testada. A isolação dela não vai produzir energia se você aplicar a tensão até 750 volts. É uma tensão de isolação. Muito bem? Então, o equipamento é isso. Se você pegar um fio elétrico, um condutor, vocês vão observar que o fio, vamos lá, o fio, ele tem uma marcação seguinte. Vamos dizer que o fio é de 1,5. Ele está marcando aqui a marca dele, 1,5 milímetro quadrado, 1,5, e a tensão de 750 volts. Está indicando o seguinte. É o que ele suporta. E a tensão de isolação que ele suporta. Se você colocar isso aqui com a tensão acima disso, se você for a mão nesse fio, você toma um choque. A isolação já não serve mais. Compreenderam? Muitas vezes, muito comum, um fato muito comum, no automóvel, temos um distribuidor de energia lá, e tem os cabos que vai para as velas. Esse cabo é de 6 kV, 6.000 volts. Isso quer dizer que a tensão que produz ali é uma tensão média, tensão alta, a bobina. Pode não mata ninguém, porque a corrente é baixa. Mas dá um desconforto para aquele choque lá, né? Então, certamente, aquele cabo flexível que tem carro, é um cabo para 6 kV. A isolação dele é maior. Para nossas residências, a tensão do circuito, do fio de isolação é 750 volts. Porque qual que é a máxima tensão que usamos nas casas? 220 volts. Então, não vejo necessidade de fio ter 1.000 volts, por exemplo, né? Mas existe fio para 1 kV. 1 kV, certo? 1 kV quer dizer 1.000 volts. Muito bem? Tá? Então, muitas vezes, vocês vão comprar fio numa fábrica e a grande quantidade, você tem que especificar a de todo o fio, que era transversal, 1,5, 2,5, 4 milímetros e por diante. E também a tensão. Também a tensão. Porque o cara fala assim, você quer fio de 750 ou de 1 kV? Não, quero 750. Vou usar residencial, tensão é 220 volts. Vou usar uma empresa que a tensão é 440 volts, eu quero ter fio de 1 kV. Certo? Para ter uma tolerância maior. Não é isso mesmo? Isso, correto. Ok, aqui é só um indicativo. Ok, então aqui falamos de tensão alternada, tensão, volts e assim por diante. Agora, nós vamos determinar o seguinte. Às vezes, vocês vão comprar uma lâmpada, e a preocupação hoje é com a economia de energia. Perceberam quando houve um caos aí, que teve a época do apagão? Os jovens talvez não saibam, mas houve a época do apagão. Com isso, veio a lâmpada econômica. Você sabe disso? A econômica, ela fala assim, ó, tem uma lâmpada econômica, tem várias aspirais, retas, que ela fala assim, ó, a lâmpada de 20 watts equivale a uma lâmpada de 100 watts incandescente. Certo? A lâmpada incandescente é essa lâmpada comum. Vou pegar uma aqui. Pronto. Isso aqui, ó. Essa é a lâmpada
incandescente. Tá? A luminosidade dela é amarela, não é branca fria. Não é amarela? É isso mesmo, quando ele tem casa, é lâmpada amarela. Essa lâmpada aqui é branca fria. E essa outra aqui é amarelada. É isso mesmo? Certamente porque é um lugar que ela tem interno. Não está na lâmpada sobre a lâmpada. Bom, vejamos o seguinte. Então vejam, a lâmpada econômica de 20 watts produz uma luminosidade de 100 watts. Quantos watts de economia aqui? 80. Não é isso mesmo? Então perceberam que foi necessário acontecer um apagão no nosso país para que viesse importado de lá uma lâmpada mais barata. Perceberam isso? Com isso, nós temos agora diversas lâmpadas, né? De várias situações. E eu tenho, por exemplo, a lâmpada da Clima, eu tinha uma lâmpada mista lá, a lâmpada mista que eu tinha era 250 watts. Eu coloquei uma lâmpada de 32 watts, que equivale a 200 watts. Não é absurdo? Né? Então, tirei a lâmpada de 200 watts, coloquei 32 watts. Certo? E foi com grande energia. E a luminosidade, pelo contrário, melhorou mais ainda. Muito bem? Então, pensando nisso, a lâmpada, ela vem em watts. E o que é watts? Watts é a unidade de potência elétrica. Vamos marcar aqui. Não copie não. É igual. Unidade de potência elétrica. Ok? Tudo que determina a potência é watts. Por exemplo, o meu chuveiro é de 6.000 watts. Quanto mais potência a água, mais quente sai. Mas o custo de energia é maior ainda. Compreenderam? Certo? Aquele fogão elétrico que tem em casa, resistente, forninho elétrico, de quanto que é? 4.000 watts. Vocês podem colocar ele lá, ele vai consumir, vai gerar a potência de 4.000 watts. Imaginem vocês, o maior vilão de uma residência é o chuveiro. Em média, o chuveiro é de 4.400 watts. Em média, o chuveiro mais barato do Corona, o Exete, né? Em média, 5.000 watts. Muito bem? Então, se é um vilão, a conta que pagamos mensal, a maior proporcionalidade de valores é em função do chuveiro elétrico. E o outro vilão de residência é o ferro elétrico, que em média ele é 1.000 watts. Né? Então, por que nossas esposas vai gastar energia quando passa a roupa? Qual que é a melhor forma de passar roupa? A melhor forma é quando ela tem muita roupa e liga o ferro elétrico e passa todas uma vez. Então, por que motivo? Vejam vocês. Quando eu ligo o ferro elétrico de 1.000 watts, quando eu liguei a tomada, estou chegando a 1.000 watts. Então, quando liga, qual o período de média para chegar a temperatura do passa-roupa? Qual o período de tempo? Não faz isso. 2 minutos. Tá? Esse período, vocês perderam. Até chegar, ligou a tomada, chega a 1.000 watts. Se ele tiver, vamos dizer que ele tenha que alcançar 120 graus, ele está em 0 graus, né? Está em 0 graus. Até alcançar a temperatura, essa progressiva temperatura, até chegar à temperatura ideal para passar roupa, esses 3 minutos, 5 minutos que seja, ele vai gerar 1.000 watts. Então, se você liga as ferros, espera 2 minutos, passa uma camisa, desliga o ferro, vai trabalhar. Chega o seu filho, passa a camisa, liga o ferro de novo. Entenderam? O consumo onde está. Tá? Então, vê que o ferro elétrico, então, veja o chuveiro, um exemplo. O chuveiro tem 5.000 watts. O chuveiro, no inverno, passamos agora há pouco tempo de inverno, se você coloca lá na situação pior, normalmente tem 4 estações, né? Cada estação tem uma potência diferente, certo? Então, quando você coloca lá a potência a máxima, 5.000 watts, e você abre bem devagarzinho a água, ou rápido a água, há bastante água, porque o que indica a temperatura do chuveiro é a queda de água que passa pelo chuveiro. Então, se você abre bastante o chuveiro e a água não fica muito quente, ele consumiu 5.000 watts. Mas se você fecha o registro, que a água fica tremenda, a água está bem quente mesmo, a potência é também 5.000 watts. Ele não varia a potência em função da quantidade de água, não varia, a potência é a mesma.
O máximo que você pode fazer é queimar o chuveiro, porque abriu tanto pouca água, que não tem 50 temperaturas, que de ferro, aquele de plástico, pega fogo. Já viu isso? Já viu isso? Pega fogo, esquenta demais e por diante, né? Certo? Então, vejam, o chuveiro, se ele tiver só um pouquinho aberto, é 5.000 watts. Todo aberto é 5.000 watts. Um pouquinho só aberto é 5.000 watts. A potência é a mesma. Compreenderam? Interessa o volume. Não interessa o volume de água. A potência é a mesma. Porque a resistência dele é invariável. Vamos falar sobre isso já já. Muito bem? Muito bem? Vamos deixar o seguinte. Eu estou falando de Cada vez que abre também, já significa isso. Não entendi? Cada vez que a gente abre, vamos supor, eu fui com minha mãe, aí daqui a pouco minha filha foi, vai tomar banho. 5.000 watts. 5.000 watts. Mais fácil já deixar. Mas se você, por exemplo, aproveitar, colocar o chuveiro em outra estação, vamos dizer que ele tem as duas estações, inverno e verão. A maioria tem inverno e verão, né? A maioria. Inverno e verão. Inverno, 5.000 watts. Tá? Verão, 4.000 watts. 1.000 watts de diferença, né? Entendeu? Então, 4. Você paga energia pela potência e não pela tensão. Tanto é, vamos estudar isso mais tarde, mas vamos falar em, ó, ele fala assim, ó, quilowatt-hora ou watt-hora. O consumo do chuveiro elétrico de qualquer concessionária aqui no país, nosso Brasil, ele é cobrado por quilowatt, por potência e não por tensão. Tanto é, quando eu vou comprar um chuveiro de 5.000 watts em 110. Não estou gastando de energia. Vou comprar 5.000 watts em 220. Mudou alguma coisa? Nada. A potência é a mesma. Você paga sobre potência. Por esse motivo, entra a lâmpada econômica. Porque a lâmpada econômica, uma de 20 watts, equivale à luminosidade de 100 watts. Não é isso mesmo? Não está escrito lá no papelzinho na lâmpada lá? Vocês podem observar. Agora, se a lâmpada for 110 ou 220, não importa. O importante é a potência, porque a concessionária te cobra watt-hora, certo? Unidade de potência por um período de uso. Compreendendo? Observaram que antes, certamente já viram, na residência, na fábrica, na quadra, as luzes das ruas têm uma fotocélula. Quando escurece, por volta de umas 6 horas, 6:30, escurece, ela acende a lâmpada. Quando amanhece o dia, 6, 6:30, ela apaga a lâmpada. Não é isso mesmo? Hoje a energia não é mais assim. Está sendo programada, certo? Nós temos uma fotocélula que ele fala que a energia elétrica, fotocélula programada, essa fotocélula inteligente, o que ela faz? Ela acende a lâmpada não devido a quantidade da falta de luz, a luminosidade pequena. Ela acende por um período. Então, ela vai acender durante, como se for acender, às 19 horas e ela apaga às 20h30. Fica 1 hora desligada, depois retorna novamente. Fica umas 2 horas desligada na madrugada, depois retorna novamente. Porque quando a lâmpada apaga, ela economiza energia. Aí o pessoal nas residências, que eles fizeram, o filho vai lá, acende a lâmpada, passa pelo corredor e vai embora. A lâmpada fica acesa? Não é isso mesmo? O pessoal que fizeram, colocaram lá dentro um sensor de presença, sensor de movimento. Passei aqui, a lâmpada acende. Saiu, apaga. Se eu não tem movimento, a lâmpada apaga. Certo? Para que isso? Para evitar que a lâmpada fique acesa. Quanto fica acesa, mais consumo tem. Não é isso mesmo? É. Então, em base, o consumo elétrico é dado pela energia ligada. Certo? Então, se você não tem energia ligada, a lâmpada apagada, fica mais tempo desligada, uma lâmpada mais econômica, você está economizando energia elétrica. Muito bem? Ligou, consome. Muito bem? Então, vejamos. Aqui, então, nós falamos em potência elétrica. Falei que o watt, dado pelo W, ele é indicado como unidade de potência elétrica, certo? Essa unidade de potência elétrica chama-se potência. É o movimento de elétrons no condutor. Isso quer dizer, eu tenho aqui, ó, um condutor. O que é um condutor? É um fio elétrico. Esse fio, eu tenho a unidade de tensão elétrica. U é igual a tensão.
Se a minha tomada está lá, sem consumo, eu tenho pago quilowatt dela, tem consumo nela, há movimento de elétrons nela? Não há. Só há movimento de elétrons a partir do momento que eu determino uma carga, seja qual carga for. Se eu tenho uma tomada lá, eu tenho aqui, ó, 2 fios. Então aqui eu tenho uma lâmpada. E aqui tem meu filamento da lâmpada. Filamento. Aqui eu tenho o bulbo da lâmpada. Esse fio aqui eu vou ligar aqui. E esse outro fio eu vou ligar aqui. Muito bem. Agora, no meu circuito, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu diminuir. No meu circuito, eu tenho integrado uma chave, normalmente chamada como interruptor. E aqui eu tenho minha fonte alternada de energia elétrica. Ó. Fonte alternada, e aqui eu tenho a potência de uma lâmpada ligada. Se eu ligar essa chave, a lâmpada vai acender? Certo? Se a lâmpada acender, eu tenho movimento de elétrons no condutor. Certo? A partir desse momento, eu passo a ter consumo de energia. Muito bem? Então, se a lâmpada estiver desligada, o interruptor estiver aberto, eu não tenho movimento elétrico no condutor e a lâmpada vai estar desligada e não há consumo de energia elétrica. Muito bem? Foi claro? Muito bem. Então, aqui eu vou apagar e vou colocar aqui o seguinte: watt, unidade de potência elétrica. Ela vai ser como W ou P. Eu posso indicar que a minha lâmpada a lâmpada é 220 volts, 100 watts, 100 watts. Posso indicar que a minha lâmpada é 220 volts e também é a de 100 P. P indica a potência elétrica, certo? Estou falando que a lâmpada é de potência e é 100 watts. Bem? Então, o watt é a unidade de potência elétrica, dado que a letra W ou a letra P. Certo? Rapidinho. Pode copiar. Só aqui lá, aqui não. Só aqui lá. Unidade de potência elétrica. Zero, gente. Cuidado que eu estou zero. Muito bem. Muito bem. Vou apagar, tá? Bom, aqui nós temos agora outra unidade de tensão elétrica. Falamos sobre tensão. Falei sobre tensão, que é igual a tensão. Falei do W, que é igual a potência, que é dada em watts, muito bem? Toda potência dada em watts, muito bem? E também, agora, vou falar para vocês do I. O I, que me indica I é igual a corrente elétrica, tá? Olha, esse I é de tanta importância que vocês vão ver de I, aqui é brincadeira, viu? I é corrente elétrica, indicada pelo I ou A, significa ampere, certo? Então, o I ou A indica ampere, certo? Então,
o que é o ampere? Corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? Para que serve corrente elétrica? Certo? Qual que é a utilidade? Já vimos que a tensão é importante, né? Importante a tensão? É importante. A potência também é importante, né? Como é importante, né? A potência. Caminhando com a potência elétrica e junto com a tensão, nós temos o I, dado corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? Corrente determina o seguinte: eu vou ligar duas lâmpadas, por exemplo, de 100 watts na minha casa. Para me ligar no 100 watts, eu tenho que calcular qual que é, em 100 watts, qual que é a tensão que eu apliquei a ela. Conforme a tensão que eu apliquei a ela, vou determinar qual a tensão é a voltagem, né, meu atenção? Eu vou indicar qual fio que eu vou usar adequado, se o fio é de 1,5, 2,5, 4 milímetros. O I me interessa para que eu possa determinar qual fio que eu vou usar. Qual fio correto que absorve a potência da lâmpada. Certo? Isso. E qual que é o disjuntor de proteção do curto-circuito? Se der um curto-circuito, o disjuntor tem que desarmar. Se desarmar, tem que ficar esperto. É isso mesmo? Entenderam? Muito bem. Então, o I é A, que significa ampere, que é corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? Vejam vocês. Se eu tiver um circuito, por exemplo, eu tenho aquele chuveiro lá que eu havia dito, aquele chuveiro, vou ter ele aqui, ó. A resistência do chuveiro, eu vim aqui, e aqui eu vou ter uma chave que liga e desliga o meu circuito, uma chave, e aqui eu tenho minha tensão alternada. A minha tensão aqui é de 220 volts, certo? 220 volts. Quando eu fechar essa chave, não vou ligar o chuveiro? Certo? Eu vou colocar a chave, e a chave vai confundir vocês com chave. Eu vou pegar os dois fios do meu chuveiro, e normalmente o pessoal vai ligar ela com a tomada, né? Tomada. Então, vou pegar um fio, vou ligar aqui na tomada. E tem um fio terra aqui, não é isso? Que liga o meu chuveiro. Que normalmente não tem, né? Tem alguma casa que tem fio terra no chuveiro? Não? Normalmente não tem. Acho que não tem? Não tem. Igual, hein? Depois me faça o que ela está funcionando quando fizer uma terra, tá bom? Vejamos. Eu tenho aqui fase, liga meu chuveiro. A minha tensão aqui é de 220 volts. O meu chuveiro aqui é de 5.000 watts. Muito bem? Para que serve o meu I? Para determinar que fio que eu tenho que usar. Qual fio? O meu fio depende da corrente elétrica, da quantidade de ampere. O disjuntor que eu vou colocar aqui de proteção, então eu vou ter que colocar um disjuntor aqui, ó. Um disjuntor aqui e um disjuntor. Deixa eu mudar para ele dessa para cá, fica mais fácil. Então aqui eu tenho um disjuntor, e normalmente aqui, se o circuito é 220, e tem o disjuntor. Então, para mim saber, se eu colocar um disjuntor aqui, por exemplo, eu coloquei o chuveiro, fui lá, me falaram que o fio é de 4 milímetros, o vendedor falou, eu coloquei o fio de 4 milímetros, coloquei, liguei o chuveiro, funcionou. Só que você colocar um disjuntor. Aí eu coloquei um disjuntor de 16 amperes. Quando eu liguei o chuveiro, deu um tempinho e pá, desarmou. Tá fraco. Então eu vou lá e coloco de 20 amperes. 20. Certo? 4 amperes a mais. Coloquei, liguei o chuveiro, deu um tempinho, desarmou de novo. Vou ficar chutando isso até quando? Não é verdade? Eu tenho que determinar qual disjuntor específico de acordo com a minha potência. Certo? Para que eu possa determinar qual chuveiro certo, para isso, com essa potência, eu tenho que saber qual que é a tensão. Qual que é a tensão do circuito? 220. Qual que é a potência do circuito? 5.000. Opa! Então agora eu vou achar o I. O I é a corrente elétrica que vai circular no circuito e vai proteger através do meu disjuntor que eu vou dimensionar. Não é isso mesmo? É. Para isso, eu tenho aqui, ó, um triângulo de potência. Ele tem Fá, que é o W, e tem o E, e aqui tem o I. Certo? Tem o I. Então, o que eu faço? Eu venho aqui para me encontrar no meu circuito qual que é a proteção ideal do meu disjuntor e qual foi especificar o meu fio que eu tenho que usar,
eu tenho que saber qual que é a corrente elétrica. Porque o fio de 1,5 puxa uma corrente. De 2,5 suporta outra corrente. O de 4 milímetros suporta outra corrente. Se eu colocar um fio muito fino e ligar o chuveiro, o que acontece? Queima. Queima, pega fogo. Não é isso mesmo? Se eu colocar um fio muito grosso, eu vou gastar, vou encher o meu tubo com um fio inadequado, igual normalmente a pessoa que não tem muito conhecimento técnico vai fazer uma coluna de ferro, superdimensiona. Vai colocar a ponta de cimento, superdimensiona, por falta de conhecimento. Não é isso mesmo? Com conhecimento, coloca o ferro de acordo com a potência da laje, assim por diante, coloca a quantidade de cimento adequado ao concreto utilizado, ao concreto que tem que ser colocado, é isso mesmo? Na parte elétrica, é igual, é preciso colocar o fio de acordo com a potência. Mesmo porque toda carga resistiva não tem pico de corrente. Se a corrente for 10 amperes quando você liga, se você deixar 10 horas ligado, é 10 amperes. Se você desligar a tomada e ligar de novo, é 10 amperes. Não tem modulação de corrente. Ela varia a corrente em função da tensão alternada. Muito bem? Então, nesse caso aqui, para me descobrir a corrente elétrica, eu vou ter que vir aqui, ó, no I. No I. Eu tenho I aqui? Não. Tenho I? Não. Então, eu venho aqui, coloco minha mão em cima do I. Aí fica como? Face sobre dividido por E. É isso mesmo? Então, se eu pegar o I aqui, o I vai ser igual a Vaste dividido por E. Certo? Certo? Eu poderia também usar outra letra. Eu poderia usar I, que é o ampere, que é igual a P dividido por 1. É igual? Isso. É igual? É. Muito bem. Então, um pouquinho rapidinho. Jesus Cristo. Agora tá tudo bom. Estou passando a matéria. Se por acaso você tiver dificuldade, levanta a mão, por favor. Pessoal, a irmã Fátima vai falar. Vai se pronunciar. Gente, a gente comprou a fibra elétrica, lembrancinha assim, bem simplesinha para vocês, mas foi comprada com muito amor, com muito carinho, do Deus do Pai. O mais importante que está dentro, nem a lembrança, o mais importante que está dentro é um livrinho com a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês, né, também pegar trem, ônibus, se vocês tivessem tempo de estar lendo, acho que isso é o mais importante. Porque a lembrança que está dentro vão poder usar aí no dia a dia. Tá bom? Eu gostaria de saber, assim, os pais que estão aqui, que ficassem em pé, por favor. Eu também não. Vocês do lado dele, eu tô Tinha uma sala. Bom, gente, eu já ganhei, porque sou pai e avô. Vou dar até pagar só amanhã, tá vendo? Se vocês quiserem abrir, pode abrir, brincadeira, é só uma lembrança que eu jogar com muito amor, tá bom? Tão bonitinho, faço uma briga. Tão bonitinho. Obrigado. Ai, Ô, Gil, olha. Não tem mais, não tem mais. Ô, Fátima, muito obrigado. Está sendo muito bom, tá? Pode ter certeza. Muito bom. Muito obrigado. Vocês têm um abridor também. Obrigado, Fátima. De nada, gente. Deus abençoe. O que é? Gente, Não vi nós nada. merecemos, né, pai? Nós
merecemos, né? Eu exagerei, professor. Sou pai de gêmeos. Nossa. É mesmo? Que idade tem seus filhos? 5. Nossa, nem fala. A minha filha também me deu 2 netos. Eu tenho 3 filhos mulher. Aí minha filha do meio me deu 2 gêmeos. Eles vão lá em casa, acaba com a minha casa. É um casal, não? Não, 2 homens. 2 homens? Eles vão no meu carro. Ontem eu comprei lá no da escola, comprei um salgadinho assim, eles acabaram do meu carro, cheio de salgadinho. Tem quantos anos eles? 1 e meio. Tem 1 ano e 7 meses. Tá. Professor, você está trocando os filhos lá, então? Oi? Você está trocando os filhos? Como assim? Na sua casa? Você tem a casa? Calma mesmo, calma mesmo. Gente, beleza aqui? Peraí. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou copiando rapidinho, tá? Vou falar o seguinte. Não, deixa eu copiar primeiro. Copiem. Quando terminar de copiar, tchau, alô, já terminei. Terminou? Já? Caramba. Terminou? Todos terminaram? Todos? Não, ainda não. Tá, beleza aí? Não, tem um rapaz aqui ainda, tem um irmão aqui. Terminei. Terminou? Ó, tem um irmão lá ainda. Entendeu? Não aguenta, né? Não aguenta. É sua, né? É sua. Se tiver a sua de novo, você quer a sua. Ui. Beleza. Beleza. Bom, gente. Posso ir? Posso ir? Sim. Vamos lá. Então, o que ocorre aqui, ó, onde eu parei aqui, ó? Eu falei o seguinte, eu falei do meu triângulo aqui, ó, que eu não, o que eu não tenho aqui nesse circuito? A corrente elétrica, não tem. É isso mesmo? Então, eu falei que a corrente elétrica é o produto da potência sobre a tensão. É o produto do VAR dividido pela tensão. Certo? Então, como essa corrente, é só eu dividir a potência pela tensão e eu tenho a corrente. É isso mesmo? Então, o meu lá, eu vou dividir lá o meu 200, qual que é o meu? É o meu 5.000, né? 5.000? 1, 2, 3, dividido por 220 volts, certo? Principalmente os jovens hoje, hein? Vamos lá me ajudar. O que eu faço primeiro? Então, tem que fazer o que primeiro aqui na conta? Isso mesmo. Isso mesmo. Corta isso, né? É isso mesmo? Corta. Aí ficou 500 por 22. Eu tenho que fazer o que aqui agora? Eu tenho que achar um número que vezes 22 dá 500. É isso mesmo? É isso mesmo? Que número que é próximo? 2. 2? 2. Vamos lá. 2. 2 vezes 2, 4. É isso mesmo? 4. E 2 vezes 2, 4. 44. É isso mesmo? Tá? 44 para 500 para 50. Então, não fiz a causa, é isso mesmo? Para 50. Então, ó, dividindo aqui, quanto dá a soma de subtração aqui? 0,6. É isso mesmo? Muito bem. Agora, eu tenho que baixar um zero, né? Não é isso mesmo? Qual o número que vezes 22 dá 60? O próximo? 2. 2 vezes 2 dá 44 de novo, não é isso? Qual que é a sobra aqui? Hã? 16. Para mim tá bom. Vírgula alguma coisa. Para mim tá bom. Vai dar vírgula alguma coisa. Então, como a minha potência elétrica não tem uma redundância, eu posso colocar 23 amperes. Certo? Pode ter redundância, tem tolerância. 23 amperes. O meu cálculo aqui deu 23. Não vai ter redundância aqui? Não vai dar um número? E vai dar outra contínua periódica? Vou arredondar porque é elétrica.
Se fosse eletrônica, tem que ser preciso o valor. Muito bem? Estou falando de eletricidade. Então aqui, 22 ponto alguma coisa, eu vou considerar que o meu cálculo deu 23, o que mesmo? Ampere. Muito bem? Então, a minha corrente é igual a 23 amperes. Muito bem? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar, tá? Qualquer calculadorzinha que quiser fazer para sala de aula, também sempre aqui, tá? Sem problema. Então, a minha corrente aqui é igual a 23 amperes. Ok. A minha tolerância, minha tensão alternada, não falei, ó? Que a minha tensão, ela é alternada, não é isso mesmo? Ela pode subir ou baixar, em média, 25%. A tolerância, como vocês vão notar, abrange um valor muito alto, certo? Então, vou calcular, em média, 30% da minha carga, certo? Por causa da minha tensão alternada. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar 23, se fosse 10%, seria 2,3, não é isso? Vezes 3, não é isso mesmo? 3 vezes 3, 9, 2, 3, 6. Dá 6,9 amperes. Vamos considerar 7. 7 amperes mais 23, vamos dar? 30. Ok. Então, o meu disjuntor aqui, ele vai ser igual a 30A. Esse é igual a 30A. Tudo bem? Alguém tem um disjuntor em casa no chuveiro 30 amperes? Eu tenho 40, professor. 40 é muito. Qual a potência do chuveiro? 220. Não, potência. 5.000. Hã? 5.000. Então tá erradíssimo, está? Ó, gente, olha o caminho bom, tá vendo? O que acontece? Se houver um curto-circuito, o disjuntor desarma. Até chegar ao alcance de 40 amperes, além disso, o disjuntor é termomagnético. Isso quer dizer que ele suporta um período para ser desarmado. Tanto é que você observa, você desarma o disjuntor com sobrecarga. Se você liga a carga de novo, ele vai desarmar com mais frequência, porque ele está aquecido, porque ele é termomagnético. Certo? Então, se você coloca um disjuntor de 40, com 5.000 watts, está errado. Não está errado? Vocês começam a verificar nas suas próprias Vou ideias mudar, foi meu avô que as que coisas fez. estão erradas. Não é isso mesmo? Muito bem. Então, aqui, o meu chuveiro, que tem 5.000 watts, ele suporta a corrente de 23 amperes. Então, o meu disjuntor de segurança é de 30 amperes. Como é 220, eu tenho que ter 2 disjuntores, um para cada fase. Não é isso mesmo? Certo? Não vou falar do fio ainda. Qual fio utilizar? Vocês vão ver uma tabelinha. Tabelinha ou tem nas suas caixas? Tabelinha, olha a tabelinha. Vamos fazer de novo. Ajuda eu aí, gente. Ajuda eu aí na tabela. Então, tem uma tabela de fio aí. Tabela de fio. Só não sai, Igor. Tabela de fio? Faz na 20. Faz na 20? Achou? Não, não é. Não, é desenho, né? Digo, acha? Aqui, ó. Acho que alguém achou? A gente tem que ter na tabela. Qual? A gente tem que ter na tabela, não sei se é. Mas na 15. 15. 15? Essa daqui, ó. Não, também não é. Não, isso é um quadro. Bom, gente, vamos ver depois, tá? Se não tiver depois, eu vou dar a tabela pra você depois. Deixa pra lá. Não vou falar do fio, não. Deixa quieto. Vou falar do fio, não. Do fio a gente fala depois do fio, tá? Do fio. A princípio, estamos falando só de unidade, tá? Não de proteção, só de unidade. Eu coloquei o exemplo de chuveiro aqui para explicar para vocês qual que é a importância da corrente elétrica. Muito bem? Então, a corrente elétrica vai ser para ligar a lâmpada, para ligar o ferro elétrico, para ligar o chuveiro, para ligar todas as potências elétricas. É importante? Importante. É importante? Corrente elétrica. Muito bem? Agora, detalhe. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. A mesma situação, não copiei ainda. O mesmo circuito, eu tenho um disjuntor, tem uma resistência, tem aqui outro disjuntor, e tem o meu circuito aqui, ó. Meu circuito 220. Aqui agora, a minha tensão é 127
e meu chuveiro continua de 5.000 watts, certo? Eu tenho aqui a tensão, que é bom, não tem? Não tem? E tem o chuveiro. Gente, o circuito aqui mudou alguma coisa? Mudou o que no circuito? Só a tensão. Só a tensão. Então, agora, vocês sabem que existe resistências em chuveiro 110 volts, sabe ou não sabe? Sabe, não sabe? Mas não esquenta nada, né, professor? Não, não é questão de esquentar nada, não é questão disso. Vamos ver o que atrapalha o chuveiro nessa posição. Vamos ver? Então, vejamos, ó. Eu falei para vocês, se o chuveiro for 5.220 ou 5.110, o consumo é o mesmo. Então, eu estava na casa da elétrica, ó, me dá um chuveiro de 220, porque eu vou economizar mais energia, porque se colocar o 110 gasta muito. Não gasta, o consumo é o mesmo. Entenderam? O que diverge a tensão são as proteções e os fios. Só isso. Muito bem? Então vejamos. Então agora, a minha tensão é 127. Eu estou falando que a minha corrente, vou copiar de lá. A minha corrente é igual à potência sobre a tensão. Não é isso mesmo? Então, a minha corrente é igual. Qual é a potência? Dividido por quanto? 127. Quem já fez aí? Deu 39,37. Ótimo. Então eu vou colocar aqui, ó. A corrente é igual 39,37. Vou por 40 amperes. Beleza? Então tá aqui, ó. Vou arredondar. 40 amperes. Tem diferença? Por 220? Tem. Aqui deu 23 amperes. E aqui deu 40 amperes. Perceberam? Opa! Se aqui deu 40 amperes, eu não vou gastar mais. Vou gastar mais no fio. Porque o fio tem que ser, vamos falar comum, mais grosso. Com a transversal maior. Não é isso mesmo? O disjuntor tem que ser mais parrudo, mais potência. Não é isso mesmo? Tem que gastar bastante energia, vai gastar bastante corrente elétrica. Mas o consumo é o mesmo. Mesma coisa. Um detalhe. Quanto a aquecimento, não importa, 5.000 watts. É o mesmo. É o mesmo. Então, se aqueceu, se a potência 5.000 watts, e 220 a 110, não importa. Se você pegar a resistência do chuveiro, ou 220, ligar 220, acabou. Tira esse chuveiro, põe 110 e põe 110 no circuito, né? E liga ele vai consumir a mesma potência e vai aquecer o mesmo igual. Mas é a questão de tempo também, né? Do tempo. Como assim? Aí 127 já demora uma questão de segundo a mais do que a 220. Por que motivo? Porque a tensão é maior. Não. O tempo não. O aquecimento é igual. O tempo é igual. Se você pegar um ferro elétrico, vamos chover, ferro elétrico, 110, ligar a tomada, o tempo de aquecimento é igual. É o mesmo. Se pegar o 220, ligar o 110, 220, não importa que a resistência é invariável. Vai falar. Só tive uma dúvida, quer dizer, fazendo a contadoria, dando a quantidade de amperes, é igual a mais de 25%. Nesse caso, sim. A potência é igual. Igual. Para saber o O disjuntor eu não falei aqui em percentual, que a aula aqui não é de disjuntor. O percentual exato, vou falar na aula, é de disjuntor. Não estou falando de você colocar 30%, certo? Eu fiz aqui só uma ilustração, certo? Mas na realidade, em aula de disjuntor, vamos saber qual que é o percentual de carga do disjuntor percentual de acordo com a carga. Porque existe disjuntor para cada circuito. Ó, tem um disjuntor que é para micro-ondas. Tem um disjuntor que é para chuveiro elétrico. Tem um disjuntor que é para potências variáveis. Entende? Então tem uma classificação de disjuntor. Não é qualquer disjuntor. Ó, o disjuntor tem um disjuntor de 30. Ó, o cara pega o disjuntor que você bota lá. Não é precisando. Tem um disjuntor para cada situação. Certo? Eu coloquei aqui como ilustração só. Entenderam? Tá? Estou mostrando para vocês que, percebam bem, quando a tensão, a voltagem é maior, a corrente é inversamente proporcional. Ela é menor. Não é isso mesmo? Ó? 220 não é maior? E a tensão, a corrente é? Agora, nesse circuito, quando a tensão é menor, a corrente é inversamente proporcional. Perceberam? Isso. A potência é a mesma. A potência é a mesma. Você viu aqui, ó, 5.000 e 5.000. Nesse caso, aqui a potência é 5.000. Por isso essa variação, né? Que um ser maior que menor. Se a potência fosse menor do 127,
Não, aí é demitido. Igual não falou, se eu pegar uma, se eu fosse calcular, ó, percebe que 127